não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, esta coisa, vamos dizer, do conhecimento, ela tem que ser levada muito a sério. A regra número 1 do Sun Tzu, conheça o seu inimigo. Não é só conhecer o inimigo, conheça o território onde vai ter a batalha, né? Conheça o motivo da batalha, porque o que nós estamos disputando, afinal de contas. Conheça os meios de poder. Ou seja, faça tudo com o repertório de informações necessário. Mas esse repertório se tornou inacessível, impossível. É isso. O que alimenta não apenas, um ciclo vicioso de ações que acabam sempre por fortalecer os mesmos donos do poder de sempre, como está acontecendo exatamente agora, mesmíssima coisa, de novo, tá certo? Ou então já entrega tudo para o inimigo de uma vez, que foi o que aconteceu nos últimos 20 anos. Né? Então, eu não sei se isso lhes deu uma imagem de como é que eu estou vendo as coisas daqui de onde eu estou. Então, é muito importante estar nos Estados Unidos, porque aqui você tem mais informações sobre o Brasil do que no Brasil. Não na mídia, evidentemente. Porém, eu me lembro, a primeira vez que eu vim aqui, eu estava na cidade de Bloomington, Indiana, passeando por lá, passando pela universidade, de repente vi um edifício imenso. Eu falei, que edifício é esse? É o edifício do Instituto de Estudos Brasileiros. Eu falei, opa, no Brasil não tem um desse. Veja, Bloomington, Indiana, uma cidadezinha de 30 mil habitantes. Existem outros. Quer dizer, se você quer informações sobre o Brasil, aqui você tem arquivos e mais arquivos e mais arquivos, está tudo à sua disposição. Onde é que eu fui descobrir que o Fernando Henrique Cardoso tinha participado de uma reunião com o pessoal do Foro de São Paulo em 1993? Foi aqui. Só tinha isso aqui, não tem no Brasil. Então, estar aqui é uma coisa propícia para quem quer investigar o Brasil. Aqui você tem muito mais acesso à informação do que no Brasil. Inclusive, vamos dizer, a mídia aqui, ainda que haja uma certa uniformidade, não é como no Brasil. Não é uma coisa total. Tá certo? Você ainda tem debate político aqui. No Brasil não tem mais. Você tem combate contra a corrupção é uma coisa. Você vê outros temas. Quando eu pergunto assim, com o que o pessoal estava revoltado em março de 2015? Era com a Dilma? Não, era com a Dilma. Era com a apuração secreta, eleição fraudulenta, mandato ilegítimo, dinheiro do governo rolando para a MST e parcelas inteiras do Brasil sendo dadas para ONGs internacionais, dinheiro público sendo usado para financiar, salvar ditaduras comunistas moribundas, e mais isso, e mais 70 mil homicídios por ano, política de favorecimento ao banditismo. O povo estava contra tudo isto, inclusive ideologia de gênero. Agora, dizer isto tudo se condensa na Dilma? Só se você for um louco. Existem poderes muito mais decisivos do que a Dilma. Um deles é o STF. Muito mais importante que tirar a Dilma, era preciso quebrar a autoridade dos homens do STF antes de tentar o impeachment da Dilma. Quer dizer, impeachment seria uma das medidas que estariam, vamos dizer, na programação. É isso? Como plano alternativa número 53. Tá certo? Então, poderia ser feito, mas não como prioridade. É isso? Porque você tinha, em março de 2015, você tinha a ação das massas na rua.
Depois se transfere, agora não são mais as massas, são os políticos em Brasília, os quais não eram nem aceitos nos palanques na rua. Né? Aqueles que eram os réprobos, tá certo? Os desprezados, de repente viraram os protagonistas da situação. Graças a essas maravilhosas inteligências do MBL, Reinaldo Azevedo e outros. Né? Então, é evidente que a classe política ela pensa antes de tudo na sua própria sobrevivência. Por quê? Eleger um deputado custa mais do que tudo que ele vai ganhar durante a sua carreira. Portanto, ele tem que se defender por outros meios. Né? Então, a simples sobrevivência do deputado exige que ele se corrompa. Isso realmente é assim no Brasil. Né? Então, é claro que esse pessoal vive com medo de perder a mamata. Também, outra coisa, o Brasil tem uma das mais altas taxas de substituição da classe política no mundo. Vocês não precisamos renovar a classe política, tirar todos eles, etc., botar gente nova. Gente nova é mais corrupta do que a anterior. Por quê? O sujeito chega lá, inexperiente, ele vai ter que se adaptar ao sistema. E ele logo vai perceber que se ele não roubar, ele está lascado. Né? Então não adianta trocar as pessoas. É uma outra coisa que nós temos que fazer. Nós temos que quebrar a estrutura institucional e criar uma outra, na qual o povo possa controlar os políticos. E não ao contrário. Esse é o problema do Brasil. Quer dizer, quem manda é o estamento burocrático ou é o povo? Né? O povo nunca teve chance. Se você ver o nível de participação dos americanos na política aqui, é uma coisa imensa, que os brasileiros não conseguem imaginar. Né? No Brasil você teve essa manifestação popular depois de 60 anos. Durante 60 anos a esquerda teve o monopólio de manifestações de rua, até que teve uma contra eles. Então, e para você reunir essa gente é um osso. Não é isso? A partir do momento que estavam reunidos, estavam na rua, o que era preciso? Organizá-los. Criar militância. Era isso que é preciso fazer. Pensar em tirar a Dilma. O povo vai ver o que fazer. Primeiro, nós temos que ficar forte. Nós temos que ser um poder organizado. A massa organizada tem que ser um poder. Né? Depois que ela for um poder, você não precisa decidir se vai tirar a Dilma ou tirar o Lula, ela vai falar tudo isso. E mais alguma coisa. Mas, diluir a massa. Transformá-la apenas em reivindicadora, tá certo? De favores da classe política, é claro que foi uma traição, mas os caras não sabem que foi uma traição, porque eles nem tinham ideia de que outras... Você falar, por exemplo, de uma... Qualquer pessoa com um mínimo de experiência nas coisas entendia que em março de 2015 você tinha nas mãos uma situação revolucionária, onde a massa inteira, tá certo, estava desprezando todas as autoridades. Você já tinha a desobediência civil em germe ali. Então, bastava ter alguns líderes preparados para isso. Mas esta perspectiva era grande demais para a cabeça deles. Porque são pessoas, quando elas pensam política, elas pensam partidos, eleições, congresso, etc. Só pensam política pela via institucional. Isso é agravado pela mentalidade juridicista, que confunde, tá certo, os textos legais com a estrutura real do poder. No Brasil, sempre que um governo decide alguma coisa ilegal, anticonstitucional, a pessoa diz, mas isso não tem base legal, não tem base constitucional. E daí? Isso tem base na força, tem base no poder, tem base nos meios de ação, e por isso mesmo será feito contra as leis. Tá certo? Então, esse raciocínio juridicista ele é tão absurdo quando você diz, olha, no Brasil não existe crime, por quê? Porque o Código Penal proíbe. Não é isso? Não tem, é proibido ter crime, então não tem. Mas é o raciocínio do mesmo tipo. Então, como foi que chegamos a este estado de psicastenia? Né? Onde qualquer um nos faz de trouxa. É isso? Onde, você vê, chegamos ao cúmulo do destino da nação, a salvação do país, acabar na mão de um sujeito como Renan Calheiros. Foi o que aconteceu esta semana. Foi para isso que nós saímos na rua, em 2015, para depois chegar e pedir, seu Renan, por favor, quebra o nosso galho, salve o impeachment. Você não percebe que isso já é dobrar a espinha da massa, já é forçar a massa a beijar o pé da classe política, meu Deus do céu. A mesma classe política que
abriu caminho para a ascensão do PT, que favoreceu a instalação do mensalão, petrolão, etc, etc, etc. Pô, meu Deus do céu. Então, é claro que o sentido dos protestos públicos foi invertido, sob pretextos formalistas jurídicos, etc, etc. Né? Respeito às nossas instituições, eu digo, mas espera aí, são as instituições que estão fazendo isso. É o STF, é o Congresso Nacional, né? É a Presidência da República. Não é uma quadrilha que se apossou, mas a partir do momento que ela se apossou, elas são o Estado, você não entendeu ainda. É? Então, a quadrilha se apossou do STF. Bom, tem algum STF externo para condenar o STF? Não, não tem, são eles mesmos. Então, quando chega a esse ponto, você não pode recorrer às instituições para eliminar o mal, porque elas são o mal. Então elas têm que cair e têm que ser substituídas por outras, evidentemente. Outras que deem ao povo mais meios de ação. Não é isso? Então, quando você vê, por exemplo, que quando você raciocina pelo lado jurídico, você entra num loop, num círculo vicioso. Houve fraude nas eleições, eles fizeram apuração secreta, então vamos reclamar. Mas você não pode processar o homem do STF porque ele tem foro privilegiado. Então você tem que ir no STF. Mas o STF também é gente deles. Então temos que apelar às Forças Armadas. E lá das Forças Armadas, o homem batendo continência para o Foro de São Paulo. Fechou o círculo, gente. Não tem para onde correr. Então só existe uma força favorável ao povo, o próprio povo. Portanto, ou se organiza a militância popular, ou então você está lascado. Você pode sempre tentar, como é uma tradição na política brasileira, leia um livro do Paulo Mercadante, A Consciência Conservadora no Brasil, você pode terminar num arranjo, numa conciliação, numa pizza, que vai ser sempre humilhante para quê? Para o povão. Que é exatamente o que está acontecendo. Ainda está em tempo de fazer alguma coisa? Sempre está em tempo de fazer alguma coisa. Enquanto você não morreu, alguma coisa você vai ter que fazer. Não é isso? Então, no meu entender, o que tem de fazer é duas coisas. Primeiro, tem que reformar a alta cultura. Tem que criar exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Criando uma nova geração de intelectuais que possam criar, por assim dizer, uma barreira de livros, barreira de informações fidedignas, que deem às pessoas uma visão correta do que está acontecendo e lhe permita tomar as decisões mais apropriadas. Né? Essa é a primeira coisa. Segundo, organizar a militância popular, fora dos partidos. Né? Não pode ter nada a ver com partido político nenhum. E sem a participação de nenhum político desses que estão em Brasília. Esses têm que ser rejeitados in totum. Eles foram forçados a votar pelo impeachment. Mas o que é o impeachment? O impeachment é, em primeiro lugar, a consagração das eleições. Tanto que, se você retira a Dilma, tem que botar o Michel Temer. Como? Mas se o mandato dele é ilegítimo, tão ilegítimo quanto o dela. Os dois foram eleitos numa apuração secreta, que em si é fraude. Então você consente com essa humilhação e diz, que bom, me livrei da Dilma. Quer dizer, você está tirando o bicho de pé mesmo, né? Com a ajuda de um leão faminto. Então, sempre vai haver pessoas que posam em favor dessas coisas mediante argumentos padronizados. Quando o sujeito fala assim, eu sou democrata, eu sou a favor das instituições democráticas, você está, em 100% dos casos, você está falando com um vigarista. Né? Porque em nenhum momento as democracias esteve em questão. Tem alguma proposta de ditadura militar? Não, não tem. Tem alguma proposta de comunismo? Não, os comunistas não falam de comunismo. Todo mundo é a favor da democracia. Tem ninguém que não seja a favor da democracia. Da boca para fora. Todos, mas se todos são, então isso não significa nada na boca de ninguém. Então agora que você já disse que você é democrata, você já mostrou que você é bonzinho, agora me diga o que você quer realmente, qual é a sua proposta concreta. Bom, aí a conversa muda. Não é isso? Então, esta pose, né, de você é o democrata e o outro é o fascista. Você já viu que todo mundo chamou de fascista? O PT chamou o Reinaldo Azevedo de fascista, o Reinaldo Azevedo chamou ele de fascista. Só não eu não estou chamando ninguém de fascista, por quê? Porque eu sei que tudo que está em discussão no Brasil não tem nada a ver com fascismo. Porque o fascismo, como economia, já está consagrado no Brasil e ninguém o questiona. Não é isso? E o fascismo, enquanto política de Estado,
No fundo, é também o que todos estão fazendo. Então, o fascismo não está em questão, me parece. Não é isso? Então, eu não creio que o conceito de fascismo se aplique à descrição de nada do que está acontecendo, exceto na esfera econômica. Tá certo? Mas ele virou um conceito tão elástico que ele pode ser usado indiferentemente pelos dois lados. Então o conceito de fascismo hoje é apenas um porrete. Para mim não é, gente. É um conceito científico, né? Que serve para a descrição de certas políticas, certas facções durante um certo período da história. E no Brasil, de fato, só existiu um protofascismo no tempo do Getúlio Vargas, que, por coincidência, metiu os fascistas na cadeia. Ele não meteu os integralistas na cadeia? Meteu, porque ele queria os fascismos, só o dele, o do outro não serve. Não serve. Tá certo? E o que continuou dominando o Brasil? A política getulista, na verdade, até hoje. JK foi eleito por quem? Pelo mesmo conluio getulista comunista, que era o PTB, PSDB. PSD, naquela época, não é PSDB, perdão. Partido Social Democrata. Então tinha duas facções getulistas, dos pobres, que era o PTB, e dos ricos, que era o PSD, mas era a mesma coisa no fundo. O outro lado, a UDN, a única vez que teve uma chance, elegeu um louco, que era o Jânio Quadros. Né? Então ele elegeu um louco e outra vez elegeu um incapaz, que era o Collor. Então as duas únicas chances que a direita brasileira teve. Meu Deus do céu. Né? Então, o Collor era evidentemente uma pessoa fraca. Assim, era um fanfarrão, mas era muito fraco. Tanto era fraco que depois virou o quê? Puxa-saco dos seus inimigos. Foi este cara que vocês elegeram presidente da República? Vocês não têm vergonha, gente, hein? E o Jânio Quadros era conversar 5 minutos com ele, você vê, esse cara é um louco, megalômano, histérico. Hein? E quando escolheram a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes, bom, o brigadeiro Eduardo Gomes era um homem decente, etc. Aquele sujeito ultra polido, ultra educado, que não faz mal a ninguém. Assim não adianta. Né? O único político viável que teve desse pessoal do ODN foi o Carlos Lacerda. Ninguém nunca apostou nele. Porque ele fala umas coisas muito duras, ele escandaliza as pessoas, ele choca. Né? Então, vamos dizer, esta autocensura politicamente correta já existe no Brasil há muito tempo. Tá certo? E ela é um dos fatores de imbecilização. Então, você vê, o Brasil está cheio de pessoas capacitadas para comentar as miudezas da semana. O Renan Calheiros falou isto, aqui o Cunha não sei o quê. É isso aí, este é o assunto de Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa, esse comentário jornalístico. Agora, pessoas qualificadas para descrever as grandes estruturas de poder, as grandes forças que estão produzindo a história, simplesmente não tem mais. Então nós precisamos produzir essas pessoas o quanto antes, e é exatamente o que eu estou tentando fazer com este curso, com o COF, etc, etc. Na verdade, com muito mais resultado do que jamais esperei. Graças a Deus isso aí está acontecendo, e dentro de menos de uma geração, você vai ter muita gente fazendo um trabalho como o meu. Muita gente mesmo, tá certo? Bom, aí você tem a perspectiva de surgir uma nova classe política melhorzinha. Não é isso? Antes disso, não, você vai ter que contar com o Renan Calheiros, Cunha, essa mesma gente de sempre, tá certo? Então, em primeiro lugar, qual é o critério para você escolher um político? Você não pode escolher um cara medíocre, meu Deus do céu. O sujeito tem que ter qualidades intelectuais efetivas. Isso é coisa básica no mundo inteiro. Hein? Você vê, aqui nos Estados Unidos, qual foi a dificuldade do George Bush? Ele não parecia ter a qualificação intelectual necessária. Na verdade, ele tinha. Mas ele tem um problema de fala. É claro que ele tem qualificação intelectual. Ele era piloto de avião a jato, não é um Zé Mané. Né? Mas ele não parecia, ele não tinha o physique du rôle, por assim dizer. Então, tem que ser um intelectual de grande qualidade. Se você pega os presidentes americanos, quase todos eles eram escritores excelentes. Né? Assim, tipo Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, né? Calvin Coolidge, todos eles. Então, você tem que ser um intelectual e ter algo a mais, que para ser um intelectual ele não precisa. Agora, no Brasil a qualificação intelectual tem sido um handicap. Não é isso? Então, por exemplo, Carlos Lacerda tinha qualificação intelectual. Os resultados dos outros medíocres tinham inveja e queriam rebaixá-lo.
Então, em vez de você subir o nível da classe inteira, não, você tem que baixar. Isso não pode continuar assim, meu Deus do céu. Nós temos que mudar a relação do brasileiro com o conhecimento. Ele tem que começar a respeitar o conhecimento. Não os títulos e honrarias, que são símbolos exteriores e que podem ser concedidos a qualquer analfabeto funcional, como hoje são concedidos de montão. Não é isso? Então, nós temos um ministro da Educação que, em público, diz o seguinte, ele não falou isso na cozinha, ele não estava bêbado falando um botequim, ele estava fazendo um discurso oficial. Galileu Galilei foi queimado vivo porque disse que a Terra era redonda. O que é para fazer com um sujeito desse? Dar um tapa na cara? Ele tem muita honra para ele dar um tapa na cara. Né? E o sujeito fala isso e continua sendo ministro da Educação. Ninguém o tira de lá. Isso não escandaliza as pessoas. Por quê? Parece que assim, a cultura, o conhecimento é só um adorno, é uma coisa para enfeitar. O sujeito ele vai continuar o mesmo. Então é como um diploma que você pendura na parede. Então, este conceito da cultura já existe no Brasil há séculos. Era assim já no século XIX. Só que na época não tinha as consequências catastróficas que tem hoje. Porque você ainda tinha um certo grupo de pessoas, pequeno, mas influente, que sabia melhor selecionar as pessoas. Então, você veja, no tempo do Império, quem eram os escritores de maior prestígio? Eram os melhores. Né? Não eram os piores, não eram os mais medíocres, enquanto os escritores de talento ficavam no fundo do poço. Né? Ninguém duvidava que os grandes escritores, Machado de Assis, Cruz e Souza, né, Coelho Neto, Rui Barbosa, ninguém punha isso em dúvida. Ninguém ia colocar um cara medíocre no lugar deles. Aos poucos isso foi mudando. Né? De modo que o oficialismo, os títulos, as amizades começaram a contar mais. E depois o sucesso editorial, quer dizer, o número de exemplares vendidos. Digo, o número de exemplares vendidos depende da promoção que a editora faça, e não da qualidade do livro, meu Deus do céu. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Né? Eu digo, olha, a qualidade de um produto não tem nada a ver com a qualidade da sua publicidade. Você pode fazer um produto muito ruim e contratar a melhor publicidade do mundo, e vice-versa. Então, também os editores foram deixando de ser pessoas de cultura e se tornarem meros marqueteiros. Isso é um perigo. Né? O editor tem um poder de seleção que é uma coisa devastadora. Né? Então, tudo isso foi contribuindo para agravar formidavelmente o desprezo brasileiro pela cultura. Com esse cortejo de consequências que é uma coisa incrível. Então, elegeram o Fernando Henrique Cardoso porque ele parecia um intelectual. Na verdade, ele é apenas um repetidor de bobagens marxistas. Era um homem medíocre, evidentemente. Não tem nenhuma obra notável. Ele não fez senão repetir as bobagens que aprendeu com Eduardo Galeano e outros. Né? Com Florestan Fernandes, pelo amor de Deus, que era outro burrão. Né? Enquanto isso, por exemplo, sei lá, os caras de grande talento mesmo iam embora para o exterior, como Alberto Guerreiro Ramos foi embora. Né? Então, à medida que vamos dizer, esse amor à mediocridade, o amor à mediocridade é uma coisa consoladora. Se você sente que o cara que está lá em cima ele é igual a você, é um idiota como você sente que ele também, você poderia estar no lugar dele. E foi por isso que votaram no Lula, meu Deus do céu. Votaram no Lula porque ele era um incapaz. Né? Não apesar de ser um incapaz. Né? Porque diz, não, ele é um homem pobre e tal. Bom, ele subiu na vida, ele tem todas as marcas exteriores de quem subiu na vida. Ele usa ternos melhores, ele apara as unhas, apara a barba, fica mais bonito. Né? Mas, por dentro, continua o mesmo analfabeto de sempre. Então, ele de fato, ele só subiu exteriormente. Ele não é um brasileiro que subiu por seu mérito. Não, ele foi subido por forças que interessavam ter um símbolo de trabalhador lá em cima. Não é isso? E a coisa foi piorando, piorando, piorando. Daqui a pouco começa a entrar um negócio estético. Você tem que botar lá as pessoas mais feias. Porque a beleza é um símbolo da dominação de classe. É um padrão, né, imposto pela burguesia. Então você tem que pegar as mulherzinhas insignificantes,
né, doentinha, e botar lá para dizer que você não está discriminando. Né? Então, isso quer dizer que o número de proteínas virou um critério racial. Se ele tem muita proteína, então ele é branco. Se ele tem pouca proteína, ele é preto. E o que é isso, pô? Ficou todo mundo louco. Eu estou exagerando? É? Ora, aqui nos Estados Unidos, pelo menos alguma presença eles exigem nos caras. Eles votaram no Obama, peraí, o Obama tem uma presença, né? Ele fala bonito, é tudo lido no teleprompter, mas ele é um bom ator, ele tem uma presença, ele não passa vexame nisso aí. Não é isso? O Clinton não passa vexame, a Hillary Clinton não passa vexame, não é isso? O Trump não passa vexame, todos eles sabem falar, sabem se explicar, sabem fazer algum raciocínio, tá certo? E tem uma presença física, isso é importante. Né? Então, você não pode dizer que o governante é um símbolo do país. Isso não que precise necessariamente ser um sujeito atlético, mas não pode ser um sujeito que dá a impressão que está doente. A não ser que você queira explorar o símbolo inverso, tipo Mahatma Gandhi. Não é isso? Mas o Mahatma Gandhi, ele se afirmava como asceta. Não necessariamente, não em primeiro lugar como político. Então por isso ele podia ser magrinho, andar de tanga, fazer cocô em público, como fazia. Tá certo? E aí ele reuniu os discípulos, tudo dava uma privadinha para cada um, ficavam milhares de pessoas lá, ensinando os caras a fazer cocô. Eu sugeriria que a Dilma fizesse isso. Né? Então, isso significa que o desamor brasileiro ao conhecimento acabou virando um negócio masoquista e depressivo. E se esta geração não parar com isso, a próxima não vai conseguir. Vamos dizer, nós já chegamos no fundo do poço. Então ainda tem um pouco de energia para tentar nadar para cima. Então temos que aproveitar essa energia. Então esse curso foi concebido, entre outras coisas, com este objetivo. Ora, nós fomos muito longe. Então, no Brasil já são o quê? 10, 20. Então, eu não vou fazer a segunda parte. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho.
Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indica a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Os pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.